Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a teoria de gestão de projetos que faz parte da disciplina de projeto integrador do curso integrado em mecânica. Na aula anterior a gente viu como a gente geria um recurso muito importante do projeto, que era o tempo. Apresentei para vocês algumas ferramentas que vocês podiam utilizar para fazer a gestão do tempo do projeto e a programação do seu projeto, a distribuição das tarefas ao longo do calendário que você tem. Na aula de hoje a gente vai apresentar uma gestão de um outro quesito importante, né? Lembra que aquela imagem que a gente tinha visto lá na primeira aula, né, do gestor de projeto como alguém com vários pratos girando ao mesmo tempo. Então a gente já falou de alguns deles, né, e a gente está chegando em mais um desses pratos que tem que ser mantidos girando ao mesmo tempo, que é a gestão de riscos. Então deixa eu me esconder aqui no cantinho para não atrapalhar a visualização de vocês. Tá? Muito bem. Então, quando a gente está fazendo a etapa de planejamento do projeto, que é aquela etapa que eu tinha falado, uma das fases do ciclo de vida do projeto, onde a gente está definindo como que as coisas vão acontecer no futuro, né? Uma das coisas que a gente tem que contemplar ao fazer o planejamento do projeto é a gestão dos riscos do projeto. Aí, o que são os riscos? Né? A gente tem dois tipos, eu vou definir dois tipos básicos para vocês, são riscos e incertezas. Tá? Então, um deles, os riscos definitivamente têm impacto negativo, né, dentro dessa definição tem um impacto negativo sobre o seu projeto, e as incertezas pode ser, inclusive, que elas tenham impactos positivos. E eu já vou falar por que a gente não gosta, mesmo apesar de elas terem impacto positivo, eu já vou falar um pouquinho sobre por que a gente não necessariamente gosta de trabalhar com incertezas no projeto. Tá? Então, como é que a gente faz esse trabalho de gestão de risco? Tá? Numa empresa real, né, a gente geralmente consulta trabalhos de especialistas ou serviços de consultoria. Tá? Muitas vezes a gestão de riscos é algo que a gente terceiriza, né? A gente não terceiriza, mas a gente contrata pessoas para nos ajudar com gestão de risco mesmo em empresas. Existem consultorias que são especializadas em gestão de risco. Tá? Então, quando a gente faz essa gestão de risco, contratando alguém, ou né, se a gente não tem condições de contratar alguém, como é o nosso caso aqui, a gente pode sentar internamente fazer uma estimativa do que são os potenciais riscos ao projeto que a gente está tocando. Quando a gente faz essa estimativa, para cada um dos riscos identificados, a gente vai trabalhar com dois quesitos. Né? A probabilidade de ele acontecer, tá bom? Então, é provável que esse cara aconteça ou não é provável que esse cara aconteça. E a segunda coisa que a gente vai quantificar, tentar dar um tamanho para isso, é o impacto que esse risco vai ter sobre a vida do projeto. Tá? Se de fato acontecer, sendo provável ou improvável, se de fato acontecer, isso é catastrófico, isso acaba com as chances do projeto ser concluído, ou isso é simplesmente algo que atrasa a entrega do projeto em algumas horas ou em alguns dias. Tá? Então temos diferentes níveis de impacto e diferentes níveis de probabilidade. Tá? Então, a partir dessas duas grandezas, a gente passa a ter uma medida que a gente chama de exposição ao risco. Tá bom? Então, se eu faço o produto dessas duas coisas, um valor, eu vou dar um valor para a probabilidade desse cara acontecer. E vou dar um valor para o impacto que esse cara tem, faço o produto dessas duas coisas, isso nos traduz num índice de exposição ao risco. Tá? Então, basicamente, o que a gente pode fazer é alguma coisa assim. Então, vocês estão vendo nessa tabelinha, tá? No eixo vertical a gente tem a probabilidade de ocorrência, tá? Lá em cima extremamente improvável de acontecer e lá embaixo extremamente possível de ocorrer, algo que vai ser frequente. E na parte, no gráfico horizontal, vocês têm a severidade desse risco, ou seja, o impacto dele sobre o projeto, que vai desde catastrófico, bem na esquerda, né, destrói totalmente as chances desse projeto acontecer, ou bem na direita do gráfico de vocês, um risco desprezível, né, um impacto desprezível sobre o projeto. É algo que pode acontecer, mas que não vai ter grandes impactos. Então, do produto desses dois números, né, vocês estão vendo ali, cada um dessas escalas tem números de 1 a 5, você faz o produto desses dois caras cruzando nas matrizes, você vai ter números ali dentro, e para esse autor ali que eu estou mostrando para vocês, ele definiu que o que está ali na diagonal, né, por volta do valor 5, 6, são riscos que são você liga uma luz amarela, tudo que está abaixo desse valor, né, a gente não precisa se preocupar tanto, estamos em luz verde, e valores acima desse valor, quando a gente chega em valor de 10, 12, coisas assim, ou acima, a gente passa a ter riscos que são inaceitáveis para o projeto. Tá? Então, quando a gente está planejando o projeto, a gente tenta identificar os riscos, quantificar essas duas coisas, de probabilidade de impacto, e a gente, para esses riscos que a gente tem, a gente faz um grau de exposição a cada um dos riscos que a gente identificou para o nosso projeto. A partir do grau de exposição, se a gente está fora dessa diagonal, né, para a parte vermelha dessa diagonal, a gente tem que replanejar o projeto. Né? Então, basicamente, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. O que é gerir riscos? A partir do momento que a gente vê que a gente tem uma exposição muito grande ao risco, né, por um elevado nível de probabilidade, um elevado nível de impacto,
a gente tem que levar em conta isso dentro do planejamento do projeto, porque a gente está muito exposto a ter problemas muito sérios com o nosso projeto. Tá? Então, gerir riscos, de certa maneira, é você mitigar os impactos disso e tentar, já desde a fase de planejamento, desconsiderar essas coisas que podem ter grandes impactos e grandes probabilidades de acontecer. Tá? Então, a gente quer sempre trabalhar com coisas, né? Todo projeto tem riscos, tá? Isso é uma coisa importante vocês saberem. Mas a gente quer trabalhar dentro de faixas aceitáveis de exposição ao risco. Tá? Então, como eu falei anteriormente, né, a gente pode também ter perturbações que geram efeitos positivos sobre um projeto. Tá? Então, pensando no projeto de vocês, deixa eu me baixar aqui. Então, pensando no projeto de vocês, assim, é extremamente provável que alguém nos doe o equipamento mais caro que tem dentro do nosso projeto, a fonte elétrica do nosso projeto. Então, se isso é extremamente provável, isso vai gerar um impacto muito grande, né? A gente vai gastar menos dinheiro comprando essa fonte, isso vai nos ajudar à conclusão do projeto, né? A gente vai ter menos problemas com relação a isso. Só que não necessariamente a gente quer que isso que entre no projeto como se fosse uma forma de incerteza. Tá? Então, só mostrando aqui para vocês. Né? Quando a gente tem, pegando a matriz de riscos que a gente tinha, né? A parte que a gente tinha visto eram ameaças, eram coisas que tinham efeitos negativos no nosso projeto. E o que eu estou falando para vocês é que existem também coisas que podem acontecer, também com diferentes níveis de probabilidade, diferentes níveis de impactos, né? Impactos positivos, que são oportunidades, são coisas boas que podem acontecer no nosso projeto. Mas percebe que quando a gente tem um grande impacto, tá, e alta probabilidade, a gente já está dizendo que essa coisa, por mais que seja algo que vai beneficiar muito o nosso projeto, a gente está trabalhando numa faixa vermelha. Tá? Por que eu não quero trabalhar na faixa vermelha, mesmo com coisas que podem ser positivas? Se eu tenho uma alta probabilidade de algo acontecer, e esse algo vai ajudar muito o meu projeto, por que eu vou fazer todo o planejamento fingindo que essa coisa não tem grandes chances de acontecer? Tá? Então, eu já tenho que, de certa maneira, eu tento garantir já na fase de planejamento que essa coisa de fato aconteça, né? Eu tento me assegurar o máximo possível que aquela alta probabilidade se concretize e já levo em conta esse quesito dentro do planejamento do meu projeto. Porque a partir do momento que eu tenho coisas muito prováveis de acontecer que vão beneficiar muito o meu projeto ou que vão prejudicar muito o meu projeto, e eu não estou levando em conta elas dentro do planejamento original, se elas são riscos ou perturbações, incertezas, como eu tinha falado anteriormente, a gente sai de um cenário de previsibilidade para um cenário de imprevisibilidade. Tá? Então isso não é uma coisa que a gente gostaria. Quando a gente está planejando o projeto, a gente tenta ao máximo possível controlar tudo o que está acontecendo. A gente não quer perder a mão do que está acontecendo. Então, como é que a gente age sobre os riscos? Tá? Quando a gente está na faixinha verde, lá, falando das ameaças, dos impactos negativos especificamente, tá? Quando tem baixa probabilidade e baixo impacto, muitas vezes a gente ou aceita isso, né? A gente sabe que pode ser que aconteça, mas não vai nos prejudicar grandes coisas, então isso eu simplesmente aceito. Ou existem também formas de terceirizar esse risco, transferir esse risco para outra pessoa, como por exemplo uma seguradora, né? Outra entidade, uma seguradora, por exemplo. A partir do momento que a gente está na luz amarela, ali, com exposição ao risco médio, né? A gente tem tarefas de redução de impacto ou redução da probabilidade, né? Que a exposição ao risco é o produto dessas duas coisas. Então eu posso agir para cada um dos riscos para reduzir a probabilidade deles acontecerem, seja, tem diversas formas possíveis, né? Vai depender do risco que a gente está falando, ou reduzir o impacto dele, né? Prever ferramentas e prever dispositivos dentro da minha gestão de projetos que vão diminuir o impacto dessa coisa se essa coisa vier de fato a acontecer. Tá? Então isso, quando a gente está falando disso, a gente está falando de elaboração de planos de contingência. Esse nome aí vocês já devem ter ouvido alguma vez. Tá? A gente está reservando um pouco de recursos para, se alguma coisa sair de errado, né, sair muito fora do que estava previsto, a gente ter como cobrir essas coisas, cobrir esses custos que estão associados. Tá? Então, a partir do momento que a gente está entrando na faixa vermelha, tanto das coisas positivas quanto negativas, mas aqui focando na parte negativa, né, a gente é obrigado a evitar a todo custo. Né, é alguma coisa que tem potencial de destruir o nosso projeto e grandes chances de acontecer. Então a gente tem que levar em conta isso desde o início do projeto. Isso não pode entrar no nosso projeto como se fosse um risco, tá? Ele tem que fazer parte do meu planejamento, algo como esse. Eu tenho todo o meu planejamento de projeto levando em conta que isso aconteça e levando em conta os impactos que isso pode ter. Tá? Então, de certa forma, o que eu quero dizer para vocês, a mensagem assim, é que se alguma coisa tem muita chance de acontecer e pode prejudicar muito o seu projeto, isso tem que estar levado em conta desde o planejamento do seu projeto e programação dele. Tá? Ele não pode estar não pode ser algo fora do caminho normal que vocês tinham planejado. Ele tem que estar lá dentro de alguma forma.
Tá? A gente tem que evitar a todo custo que isso seja algo catastrófico, né? A gente não pode caminhar sempre se equilibrando em cima da corda bamba, tentando evitar um cenário catastrófico. Tá? Então, como tudo não, mas como muitas coisas na administração, como eu já mostrei para vocês, né, a gestão de riscos é toda uma área de administração e, como de costume, né, eles são baseados em ciclos contínuos. Tá? Então, a gestão de risco para uma empresa, por exemplo, ela nunca deixa de existir. Você está sempre identificando, analisando, tomando ações, monitorando e controlando o que está acontecendo. Né? São palavras que vocês já devem lembrar aí de outros cenários que a gente tinha visto anteriormente. Tá? Então, quando a gente fala de gestão de riscos, tá? É basicamente isso que a gente tem que levar em conta. Um risco é alguma coisa que, enquanto projeto, a gente tem que monitorar e evitar que ele nos quebre as pernas, né? Que ele nos pegue de surpresa. E a gente tem que estar o tempo inteiro, né? Quando a gente está fazendo, já na fase de planejamento de um projeto, a gente tem que tentar identificar o que são os riscos mais prováveis e quantificar o seu impacto sobre o projeto, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, postem aqui nos comentários do vídeo ou no Moodle, na disciplina do Moodle, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.